Olá, acompanhe agora o Jornal Panorama, que traz as informações sobre as atividades do Legislativo Estadual. E os nossos destaques de hoje são: caso Mariana Ferrer. Procuradoria da Mulher encaminha nota de repúdio às instituições de justiça. Por que acontecem tantos estupros contra as mulheres? Veja as respostas no plenário do Povo. Deputado pede melhorias físicas no serviço de verificação de óbitos. Caso Mariana Ferrer. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa encaminhou nota de repúdio ao Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Terceira Vara Criminal de Florianópolis. Na nota, a presidente da Procuradoria, deputada Janete de Sá, protesta contra a absolvição do acusado de estuprar a promotor Mariana Ferrer, utilizando o argumento de que o estupro não foi intencional. O que mais nos indignou foi a fala do advogado do criminoso, Cláudio Gastão da Rosa Filho, que é um advogado renomado do município, que tem tentáculos no Poder Judiciário, no Ministério Público, que ele tentou humilhar e depreciar a vítima em benefício do criminoso, do estuprador. E o que mais também nos entristeceu foi que o promotor de justiça, inicialmente o promotor Dr. Alexandre Pisa, ele ofereceu essa denúncia e até fez o pedido de prisão, que foi aceito, porém revogado por liminar. E logo em seguida ele foi transferido para uma outra localidade, teve que deixar o processo, que foi assumido por um outro promotor de justiça de nome Tiago Carriço de Oliveira, que inventou uma tese de estupro culposo, que não existe no ordenamento jurídico, que, portanto, facilitaria a decisão do juiz, Dr. Hudson Marcos, de absolver o estuprador. É uma tese que, por não existir no ordenamento jurídico brasileiro, não cabe pena. E, portanto, com base nessa tese inventada pelo promotor de justiça, isso é que é mais grave, ele acabou inocentando o estuprador, André Camargo Aranha, que ficou livre, né, das grades. Vale aqui registrar que o André Camargo Aranha, o estuprador, é filho de Luiz Camargo Aranha Neto, que é um advogado renomado, já inclusive advogou para grandes nomes e empresas de comunicação de grande porte no país, e tem realmente uma influência muito grande na cidade, na parte de governos, do Poder Judiciário, de Ministério Público. E isso muito nos entristece, porque a justiça, no nosso entendimento, ela é cega, mas ela enxerga quando ela quer e quando se trata dos ricos e poderosos neste país. Isso já aconteceu aqui no Espírito Santo, onde nós tivemos uma menina que também, Araceli Cabreira Crespo, que foi assassinada, tinha apenas de 8 para 9 anos, também por poderosos nesse estado, e que jamais viram uma grade de cadeia. Então isso tem que acabar, é muito grave. A Mariana, ela estava sob efeito de álcool, ela não tinha a menor condição de permitir ou não aquele estupro, por isso essa tese que foi alegada pelo advogado, ela não podia prosperar, porque uma pessoa sob o efeito de álcool, ela tem dificuldade de estar consentindo ou não determinado ato, e tudo foi confirmado no exame de corpo de delito, que identificou a ruptura do ímen, a moça era virgem, e a presença de espermatozoides. Nós temos que estar indignados com essa questão, está fazendo uma ampla divulgação no meio das mulheres, porque não é não. Esse é o nosso compromisso com as mulheres que são diariamente estupradas por familiares, em festas, que são drogadas para esse fim, e, no entanto, uma tese dessa, alegada por um promotor de justiça e aceita por um juiz, né, é muito triste, é chocante, porque isso demonstra o conservadorismo, o machismo e o poder e a influência que os ricos, que os poderosos ainda possuem em nosso país. É lamentável. Justiça para Mariana Ferrer. Vamos lutar, vamos nos juntar, vamos nos unir para que na segunda instância esse estuprador, este criminoso, que faz questão de registrar
André de Camargo Aranha seja punido conforme os rigores da lei. A deputada Irine Lopes também comentou o julgamento, que teve grande destaque no noticiário e nas redes sociais. Inacreditável como o Brasil caminha a passos acelerados e largos para um retrocesso de direitos. No julgamento de instrução, num caso claro de estupro, ouvimos e assistimos, porque a Intercept Brasil gravou e nós todos assistimos, o ridículo, a estupidez, não tem outro nome, me desculpem, mas não tem outro nome, de qualificar o estupro de culposo. Como culposo? Como culposo? Isso não é um homicídio, onde se teve ou não teve a intenção prévia de cometer o ato. O estupro ocorreu e ele não ocorreu sozinho. Quem é que abriu aquela calça? Quem é que tirou a cueca? Quem arrancou a roupa da mulher para estuprá-la? Foi um corpo sozinho? Não teve a mão? Não teve a mente desse estuprador? Não existe em nenhum código brasileiro, não existe em nenhuma legislação brasileira, nem internacional, porque é uma coisa que foge à lógica. Isso foge à lógica, qualquer tipo de lógica que tenha um estupro culposo. Estupro, é violência e é crime. E brasileiros e brasileiras precisam se posicionar. Nós não temos como continuar aceitando mulheres estupradas, violentadas no seu interior, no seu íntimo, no seu corpo, porque isso tudo rebate na sua alma. Estupro é crime. E o plenário do Povo de hoje também aborda o crime de estupro praticado contra as mulheres. Por que esse cenário de violência não muda? Vamos ouvir a opinião dos capixabas sobre o assunto? O país está em meio a essa grande polêmica que envolve o estupro contra a produtora de eventos Mariana Ferrer, em Santa Catarina. O caso ganhou muita repercussão, mas a verdade é que os estupros acontecem em grande escala no país. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada este ano e relativa a 2019, revelou que a cada 8 minutos um estupro acontece no país. A maior parte das vítimas são as mulheres, 85%. O plenário do Povo está nas ruas para saber o que o capixaba pensa sobre por que o brasileiro não consegue mudar essa realidade. Eu me sinto humilhada com relação a isso, porque eu acredito que no nosso corpo da mulher só pode ser tocado quando eu desejar que isso aconteça. Enquanto isso, eu não desejo isso, isso não pode se acontecer. Eu acredito que essas coisas ainda aconteçam porque as nossas leis, elas não entram em vigor como tem que acontecer. Não acontece, vai lá, paga uma fiança, sai, a pessoa não paga pelo aquilo que fez, entendeu? E também por falta de amor a Deus. As pessoas hoje não têm temor a Deus, não amam a Deus, sabe? Não fazem aquilo que tem que ser feito pelo outro, não se coloca no lugar do outro. Então, por isso que essas coisas ainda acontecem aqui, hein? O que prevalece no Brasil ainda é a parcialidade, quer dizer, o camarada que tem um poder aquisitivo maior, ele consegue pagar um advogado ou mesmo a lei é cheia de recursos, como um queijo suíço. Já foi falado que a lei do Brasil, né, ela é como um queijo suíço, é cheia de furos, cheia de buraco. E o advogado se beneficia disso, né? No caso, o cidadão que
culpado lá, o camarada do estuprador, ele se beneficia disso aí, o advogado, sendo um advogado inteligente, ele vai pela, né? Ele vai para aqueles furos que tem ali, que é um crime hediondo, né? Um crime nojento, é um crime, né, que não tem justificativa. O cara que estupra uma mulher, para mim o cara é fraco, não tem ideia, não sabe chegar numa mulher. E hoje em dia tem tanta mulher no mundo aí, não tem necessidade de cara estrupar uma mulher, nem criança, nem qualquer uma, né? Para mim um cara desse tem que ser preso e jogar a chave fora. Hoje nós precisamos de medidas mais duras em relação a isso. Precisamos apertar o cerco em relação... Houve esse caso na questão do juiz, então vemos uma falha. Devemos ter políticas mais severas para essas pessoas e fazer uma conscientização, explicar desde o ensino fundamental, desde a base para as crianças, a questão do corpo, a questão dela, das partes pessoais dela, e porque infelizmente no nosso Brasil ainda temos um índice gigantesco, um índice monstruoso de pessoas que ainda sofrem pelo assédio sexual. A mulher não pode vestir uma roupa curta porque os homens acham que ela está para ser estrupada. Eu acho muito errado. E o que pode ser, o que parece que pode ser consertado nessa hora é prender. Ter uma lei que prenda a pessoa que fez isso. Nós temos estupro nos ônibus, nos metrôs, e se o meliante não é preso na hora, ele sai do flagrante, ele não é preso. Então isso é um absurdo que eu acho. Eu acho que as autoridades têm que criar uma lei que não seja nem a Maria da Penha que esconde o homem da mulher e não pode chegar perto, mas tem que criar uma lei para que tire o flagrante, para que seja preso antes ou depois do flagrante. O machismo no Brasil ele é evidente, então como? Você tem que resolver um problema cultural de 500 anos atrás, para começar. E esse problema você só resolve passando para o seu filho esse ensinamento, ou para sua filha. Então se você parar para analisar, o único problema, a única forma da gente resolver isso é realmente reeducar os mais antigos e educar os mais novos. Dependente ou não se a pessoa está bêbada ou não, ela tem o livre-arbítrio de escolher com quem ficar, entendeu? Como eu te disse, eu tenho uma filha, eu não aceitaria de forma nenhuma um playboy vir falar: eu transei, mas eu não sabia que ela não queria transar. Isso não existe, cara, isso não existe. A justiça do Brasil é tão falha que ela defende um cara que tá errado, tá ligado? Então eu, no meu papel, não apoio em nem um segundo essa tomada de justiça e essa tomada de decisão, e pelo contrário, eu apoio muito que esse cara seja preso e pague tintim por tintim do que ele fez com essa guria. Indicação feita pelo deputado Dr. Hércules sugere ao governo oferecer testes na rede estadual para diagnosticar cerca de 50 doenças raras em bebês. Já se faz nos hospitais o teste do pezinho, ampliado não. Ampliado ele vai naturalmente detectar cerca de 50 doenças raras que não são detectadas no teste do pezinho comum. Então nossa indicação é essa, peço ao governo do estado que exijam dos hospitais públicos e dos conveniados também, para que possa detectar essas doenças bastante cedo, no intuito de diminuir o sofrimento e a morte dessas crianças e dos pais também. Esta é mais uma medida voltada para o diagnóstico precoce de doenças em bebês, pois também começou a tramitar nesta semana projeto de lei de autoria do deputado Dr. Emílio Mameri, que obriga as unidades de saúde a informarem aos pais sobre a importância do teste do pezinho. É um mecanismo de conhecimento e prevenção, mas não abrange a detecção de doenças raras. O Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, é ligado à Secretaria de Estado de Saúde e realiza necrópsia para esclarecimento de mortes de causa natural. Indicação feita pelo deputado Adilson Espíndola ao governo do estado solicita melhorias no local. Eu tive recentemente no SVO aqui em Vitória, fiquei perplexo com essa situação. Assim que eu cheguei no local, já me fizeram essa reivindicação. O SVO foi reformado há pouco tempo e eu quero entender o porquê que nessa reforma não foi contemplado banheiros ou um lavabo, pelo menos para os nossos agentes funerários.
tanto os agentes funerários como os familiares que lá frequentam nesse momento tão difícil, na perda de um ente querido, não ter nenhum banheiro digno para que essas pessoas pudessem usar é inadmissível. Lá tem inclusive um espaço que possa ser construído esses banheiros, e fiz essa indicação ao secretário de Estado de Saúde, ao governo do Estado. Vou dar entrada aqui na casa com requerimento, pedindo informações ao nosso secretário de Estado de Saúde, porque que nessa reforma não foi contemplado os banheiros para que as pessoas que lá necessitam de serviços possam estar utilizando esses banheiros lá na SVO. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar se informando pelo portal da Assembleia e também pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital.